Olá, pessoal! Nós havíamos falado anteriormente sobre a filosofia pré-socrática e seu nascimento. Nós falamos que ela nasceu no século VI, que ela tem uma especificidade, ou que ela traz uma novidade, que é a descoberta da razão teórica, que ela não rompe rapidamente com o mito, como nós já sinalizamos, e que também ela demora um pouco a ser chamada de filosofia. É uma forma de conhecimento que no início não se chama filosofia. Eu disse para vocês no vídeo anterior que o tema núcleo da filosofia pré-socrática é a cosmologia. Afinal, o que é isto? Quando se fala, primeiro eu queria pontuar uma diferença entre cosmogonia e cosmologia. Cosmogonia é explicar, entre aspas, ou melhor, numa expressão mais adequada, narrar, porque quando eu digo narrar, eu estou dizendo algo que não tem questionamento, que não tem reflexão, é nesse sentido que eu quero dizer, é como se eu recebesse uma informação de teor, sobretudo de cunho mítico-religioso, e narrasse. Narrasse a partir de uma origem, que é a origem dos deuses. Então, o cosmos, na cosmogonia, que é própria do mito, ele se originou a partir de uma criação dos próprios deuses. E aí narra-se os mitos para explicar, entre aspas, porque eu digo que é entre aspas, porque não se trata necessariamente de uma explicação no sentido racional da racionalidade filosófica, mas de uma racionalidade que é diferente, a racionalidade mítica. Ele vai colocar ao homem como que o cosmos se deu, e esse homem acolhe esse entendimento e ele vai tomar isso como quase que uma profissão de fé, né? De uma forma inquestionável. Com o nascimento da filosofia, nós chamamos de cosmologia. A palavra logia aqui, diferente de cosmogonia, para falar do nascimento na explicação mítica, a palavra logia está ligada à palavra logos, tema que nós abordamos no vídeo passado. O que quer dizer a palavra logos em grego? Razão. E eu disse no vídeo passado que a cultura grega é, como uma palavra-chave, a descoberta da razão. Então agora, na narrativa dos filósofos pré-socráticos, ou no conhecimento que os pré-socráticos irão produzir, o ser humano quer entender, o ser humano quer compreender a origem. A palavra origem em grego é chamada de arqué. Então é muito comum professores de filosofia dizerem assim, qual é a arqué do cosmos? Né? Ah, professor, por que o senhor fala cosmos e não fala universo? É porque o universo não havia sido descoberto ainda, não é? Nós, ocidentais, não tínhamos essa compreensão de um universo infinito e aberto. Essa ideia do universo infinito, a própria ideia do infinito, e aí o universo aberto, é uma ideia do Renascimento. É uma ideia que nasce lá por volta do século XVI. Aqui na Grécia, não. Então pensa-se o cosmos fechado, né, como se tivesse sobre a nossa cabeça a abóbora celeste, e o homem envolto desse cosmos finito e fechado. Diferentemente, mais à frente, quando vamos descobrir o universo aberto e infinito. Aqui não, o cosmo é finito e fechado. Fechado no sentido dessa abóbora celeste, desse espaço que o homem se vê envolvido dentro. E o homem quer explicar a origem disto, mas não mais acolher uma narrativa mítica de teor sobrenatural, que ele possa inquestionavelmente acolher e aceitar, mas agora, com os primeiros filósofos, a explicação é buscada de uma forma que não mais aceita de forma inquestionável o mito. Qual é a origem? Qual é a origem das coisas? Né? Esse é a cosmologia, é o nascimento do pensamento cosmológico que rompeu com o cosmogônico, que é a explicação, a tentativa de justificar a origem do cosmos pela força dos deuses. Agora o homem quer explicar
a origem do cosmos através de um instrumento que ele começa a se dar conta que possui, que é a razão, e que é a capacidade de teorizar o real. E quem são esses primeiros filósofos? Segundo a tradição, eles nasceram na cidade de Mileto. Quem nasce em Mileto é chamado de milesiano, né? Como nós que nascemos em Minas somos chamados de mineiros e por aí vai. Então os filósofos milesianos, eles começam a se questionar, a perguntar qual é a origem. Qual é a origem do cosmos? Qual é a sua arqué? E o primeiro, segundo a tradição, especialmente a tradição hegeliana, que é um filósofo também, como todo filósofo, ele é polêmico, né? Todos são, ele vai contribuir muito com a história da filosofia e ele vai fazer uma leitura sobre essa origem e vai entender que ela começa então lá com Tales de Mileto. Os pré-socráticos carregam muito o nome das cidades a qual pertence, a cidade-estado. Então Tales nasce, né, na cidade de Mileto, no século VI, e ele vai tentar responder a essa questão. Qual é a origem? E para o Tales, a resposta é a água. Ah, professor, então é a água que corre no rio, a água que eu bebo? Também. Mas não é só essa. A água, aqui, to hidros em grego, significa mais do que a água que nós bebemos ou a água que nós chamamos de água. Quer dizer que essa água que nós bebemos e que flui no rio e por aí vai, ela também é originária desse princípio de todas as coisas. Que Tales poderia nomeá-lo de uma outra forma, como Heráclito nomeou, como Parmênides nomeou, não é? Como os outros, Anaximandro. Então, ele poderia dar outros nomes a essa origem, e nós falaremos dos outros depois. Mas Tales opta, ou ele nomeia, ou ele escolhe o nome água, né, to hidros. Então, já sabemos que não se trata apenas da água que nós bebemos, mas de uma água que nós vamos chamar, de uma palavra meio pesada da filosofia, mas que vai ficar uma água metafísica. Ou seja, ele poderia ter chamado isto de números, como chamou Pitágoras. Ele poderia chamar de fogo, como chamou Heráclito de Éfeso. Ele poderia chamar de ser, como chamou Parmênides de Eleia. Mas ele chama de água. Então, mas o que significa, o que tem por detrás disto? E aí? E aí que o que mais nos interessa é poder pensar com esse autor, com esse filósofo, entendido como o primeiro filósofo da história da filosofia, um esforço do pensamento para que ele pudesse, diante da multiplicidade de fenômenos que se colocava para ele, quando eu olho para o mundo e vejo uma multiplicidade de fenômenos e olho para o cosmos, e o firmamento, que era uma coisa muito bem-vinda e muito cara aos gregos, e eu quero compreender, eu quero pensar a sua origem. Então é o homem querendo, através da sua racionalidade, não mais, como eu já sinalizei algumas vezes, de forma de cunho religioso ou mítico, mas ele quer dar uma explicação através de uma unidade teórica, através de um termo, ou seja, ele quer nomear toda essa multiplicidade, que deve ter um princípio originário, e esse princípio é de onde tudo partiu. Tales vai nomeá-lo de água. Então nós assistimos nesses pré-socráticos todo esse esforço do pensamento de tentar exercitar uma racionalidade que é nova, a filosófica, e fazer com que essa racionalidade dê conta de justificar, de explicar e de compreender o múltiplo, e quando eu digo múltiplo, a multiplicidade fenomênica do mundo, a partir de uma síntese teórica ou de um princípio originário, ao qual Tales chama de água, não é? E nós agora sabemos que não é apenas a água que nós tomamos, mas essa também faz parte de uma água que nós chamamos de metafísica, né? É como se fosse
é algo maior do que a própria água, no sentido de ser o princípio originário de todas as coisas. É de onde tudo veio. E é isso que ele está se esforçando no intuito de captar. Quero ressaltar que esses filósofos pré-socráticos não deixaram para nós textos completos. O que temos desses autores são fragmentos. Abrindo um pouco parênteses, há várias formas de se escrever filosofia, né? Então nós escrevemos filosofia com diálogos, como em Platão. Nós escrevemos em filosofia em cartas, como em Montaigne, não é? Nós escrevemos filosofia em pensamentos, como o do filósofo Pascal, e também filosofamos em cima de fragmentos, que foram pequenos trechos atribuídos a esses autores iniciais que ficaram para a nossa civilização, que nós conseguimos herdar deles através de outros autores da época, como, por exemplo, Platão, que narra ou que fala o que esses autores disseram, e aí, ao falar o que eles disseram, foram feitos captações, como se pegasse um bisturi, entrasse ali e captasse os fragmentos atribuídos a esses autores. Então, para o Tales de Mileto, o fragmento, né, os seus fragmentos sobre a origem, estão muito ligados a esta metáfora filosófica da água, né? É uma metáfora filosófica, metafísica, que entende-se aí que o ser originário, a origem de todo esse cosmos, agora é nomeada de água. Não mais nomeado como o mito queria de uma força divina e que criou tudo, mas de uma força que a racionalidade vai entender independente desta dimensão mítica. Então, para pontuar, em forma de resumo, nós sinalizamos nesse vídeo que a filosofia pré-socrática tem como tema central a cosmologia. Cosmologia é diferente de cosmogonia. E eu disse para vocês que a diferença é a seguinte: ambas, tanto o mito quanto a filosofia, querem dar uma explicação para o real, de onde que tudo veio, de onde tudo nasceu. O mito vai dar conta disso através de uma narrativa de cunho religioso, em que a origem ela é dada através de uma narrativa inquestionável sobre de onde tudo veio, sobretudo através da ação dos entes sobrenaturais. Com o nascimento da filosofia, isso agora não mais interessa nesse sentido. O que marca aí é a razão do próprio homem especulando, questionando, querendo saber a origem. E do cosmos. Vimos também que é diferente de universo. Para a cultura pré-socrática não existia a ideia de universo, mas sim a ideia de cosmos, como já assinalamos. Então, e aí começam os esforços, né, desses pré-socráticos, desses pensadores, no sentido de buscarem, de se esforçar o pensamento para dar conta de um princípio originário que não fosse o princípio religioso mítico. E o primeiro autor, chamado Tales de Mileto, chama esse princípio de água, do grego hidros, né? Que é a origem ou o princípio originário. Então nós vimos que agora sim, diante de uma multiplicidade que se manifesta na forma dos fenômenos ao olhar do filósofo Tales, ele quer buscar por trás desse múltiplo, ele quer buscar uma unidade originária. Ou seja, é o pensamento tentando sintetizar e captar através de uma teoria, né? Palavra interessante aqui com a filosofia, o homem começa a teorizar o mundo, então ele vai teorizar este mundo, filosofar sobre este mundo e dizer que a origem é o cosmos. Então nós continuamos um pouco falando de alguns autores pré-socráticos no nosso próximo vídeo. Um abraço.